Hércules, nascido da união entre Zeus, o rei dos deuses, e Alquimena, uma mortal, Hércules era um semideus destinado a uma vida extraordinária desde o início. No entanto, Hera, esposa ciumenta de Zeus, não aceitava a existência do filho ilegítimo. Seu ódio pelo pequeno Hércules foi aceso desde o nascimento. A infância de Hércules foi marcada por eventos extraordinários. Sua força sobre-humana já se manifestava, surpreendendo a todos ao redor. No entanto, sua vida tornou um rumo trágico quando Hera, em um ato de fúria para atingir Hércules, tramou um plano cruel que teria repercussões devastadoras. Enquanto Hércules estava em plena juventude, ela lançou uma maldição sobre ele, mergulhando em um frenesi de insanidade. Nesse estado de desequilíbrio mental, Hércules perdeu temporariamente o controle de sua razão e discernimento. Nesse período de loucura, Hércules foi alvo de visões distorcidas e ilusões provocadas por Hera. Sob a influência malevolente da deusa, ele viu sua própria família como ameaças monstruosas. O amor e o carinho que deveriam ter sido seu porto seguro tornaram-se fontes de terror. A família de Hércules, alvo dessa trama trágica, incluía sua esposa e seus filhos. Na insanidade, Hércules, incapaz de distinguir realidade de ilusão, acreditou erroneamente que sua própria família era uma ameaça iminente. Consumido pela confusão mental e agindo sob a influência deturpada de Hera, Hércules cometeu um ato terrível de matar sua esposa e filhos. Ao recobrar a razão, Hércules foi confrontado pela angústia e desespero resultante de seus próprios atos. Essa tragédia familiar, provocada pela vingança de Hera, tornou-se uma parte sombria da jornada de Hércules. A luta contra os próprios demônios internos e a busca pela expiação moldaram o caráter complexo do herói, revelando-os as profundezas da tragédia e do sofrimento humano na mitologia grega. A dor da perda e a culpa avassaladora marcaram sua alma, intensificando seu desejo de buscar redenção através dos desafios impostos pelos 12 trabalhos. Para expiar seus pecados, Hércules foi designado a realizar 12 trabalhos hercúleos. Sobre as ordens do rei Euristeu, Hércules enfrentou inúmeras provações. O leão de Nemeia, o primeiro trabalho de Hércules, era derrotar o leão de Nemeia, uma besta invulnerável às armas comuns. Hércules, confiando em sua força, estrangulou o leão, provando sua habilidade única. A Hidra de Lerna. A Hidra era uma serpente com várias cabeças, e uma delas era imortal. Hércules, sagaz, cortou as cabeças e, para impedir seu crescimento, usou a astúcia de cauterizar o pescoço da cabeça imortal. A corça de Serineia
Hércules perseguiu a corça por 1 ano, atravessando montanhas e rios. Finalmente, com paciência e estratégia, ele capturou o animal vivo e o apresentou ao rei Euristeu. O javali de Erimanto. Hércules perseguiu o javali com tenacidade, encurralando-o em um espécie matagal. Com sua força e coragem, conseguiu capturar o javali e entregá-lo a Euristeu. Os estábulos de Aljas. Hércules enfrentou a tarefa de limpar os estábulos de Aljas, que abrigavam um número incontável de bois. Ignorando o desafio aparentemente impossível, Hércules desviou as águas dos 2 rios para limpar os estábulos em um único dia. As aves do lago Estínfalo. Hércules teve que enfrentar um bando de pássaros vorazes com penas de bronze, utilizando um arco e flecha dado a ele por Apolo. Hércules conseguiu abater as aves em voo, um feito notável de precisão e destreza. O touro de Creta. O 7º trabalho exigia que Hércules capturasse um touro feroz de Creta. Com sua força formidável, ele dominou a besta e a trouxe de volta para Euristeu. As éguas de Diomedes. Hércules enfrentou o desafio de domar as éguas carnívoras de Diomedes. Ele as acalmou, alimentando-as com a carne do próprio dono, Diomedes, que havia caído em sua própria armadilha. O cinturão de Hipólita. A rainha das Amazonas, Hipólita, possuía um cinturão dado por Ares. Hércules, com sua presença imponente e habilidades diplomáticas, convenceu Hipólita a dar-lhe o cinturão voluntariamente. No entanto, os deuses interferiram e um mal-entendido resultou em um conflito que levou à morte de Hipólita. Os bois de Gerião. Gerião possuía um rebanho imenso que Hércules precisava recuperar. Ele enfrentou o desafio subjugando Gerião e conduzindo os bois de volta à Grécia. As maçãs de ouro das Hespérides. Hércules embarcou em uma jornada até o fim do mundo para obter as maçãs de ouro das Hespérides. Enganou Atlas, o titã que segurava o céu, para recuperar as maçãs. Cérbero, o guardião do submundo, sua última tarefa era trazer Cérbero, o cão de 3 cabeças, de volta do submundo. Hércules, demonstrando coragem inabalável, enfrentou o guardião do submundo e, com a permissão de Hades, levou Cérbero à superfície por um curto período. Cada um desses trabalhos destacou uma faceta única das habilidades e bravura de Hércules, consolidando sua reputação como o maior herói na mitologia grega. Cada tarefa cumprida aproximava Hércules da purificação de sua alma. No entanto, Hera continuava a lançar obstáculos em seu caminho, tentando impedir seu sucesso. Hércules, com sua força inigualável e determinação, superou cada desafio, provando sua habilidade e honrando seu nome. O caminho de Hércules para a redenção e aceitação divina cruzou-se com o amor e a tragédia, quando ele encontrou Dejanira, uma mulher de beleza notável e alma gentil. Seu encontro ocorreu durante a jornada dos 12 trabalhos
e a afeição entre eles cresceu à medida em que Hércules buscava redimir-se dos pecados do passado. Deianira foi uma luz na vida de Hércules, proporcionando-lhe apoio emocional e conforto nos momentos mais sombrios. Ela admirava sua força e coragem, enxergando além dos feitos heróicos e percebendo a alma atribulada que ansiava por redenção. A tragédia começou a desenrolar-se quando Hércules enfrentou o centauro Nesso. Este, ferido por Hércules, enganou Deianira com ardilosas palavras, convencendo-a de que o sangue de Nessos misturado com o veneno da hidra de Lerna serviria como um poderoso afrodisíaco e uma proteção contra a infidelidade. Deianira, inocente e preocupada com a segurança de Hércules, acreditou nas palavras do centauro. Anos depois, em um momento de desconfiança e medo de perder Hércules por uma possível amante, Deianira presenteou-o com uma túnica impregnada com o sangue e veneno que Nessos havia fornecido. No entanto, o que ela pensava ser um gesto de amor e proteção acabou sendo o prenúncio de uma tragédia. Ao vestir a túnica, a pele de Hércules começou a queimar terrivelmente. O veneno do centauro consumiu seu corpo, causando uma dor agonizante. Mesmo com sua força sobre-humana, Hércules não pôde escapar do sofrimento causado pela traição involuntária de Deianira. Deianira, ao perceber o impacto devastador de suas ações, ficou atormentada pela culpa. Seu ato, motivado pelo amor e pela preocupação, resultou na morte de seu amado Hércules. O amor entre Hércules e Deianira foi marcado por momentos de felicidade e tragédia. Apesar da terrível reviravolta, o sacrifício involuntário de Deianira foi parte do destino de Hércules, um herói cuja vida estava entrelaçada com os fios do Olimpo e da mortalidade. Após a sua morte como mortal, Hércules nasceu surgindo como imortal, encontrando seu lugar entre os deuses do Olimpo. Sua ascensão foi única, pois ele se tornou um deus, um verdadeiro herói imortal. Seu exemplo de superação e redenção ressoou entre os mortais e imortais, deixando um legado que transcendeu gerações. No entanto, a tragédia ainda rondava a vida de Hércules. Mesmo entre os deuses, ele enfrentou desafios inesperados. A disputa por seu lugar no Olimpo culminou em sua morte, mas a imortalidade de sua alma persistiu, tornando-o uma estrela brilhante na constelação. A história de Hércules é uma saga de triunfos, traições, redenção e, finalmente, ascensão à divindade. Seu nome ecoa através dos séculos, lembrando-nos da força que reside dentro de cada um de nós, mesmo diante dos desafios mais formidáveis.